Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a Segunda República Francesa. No vídeo anterior, nós falamos sobre o governo liberal de Luís Filipe de Orleans. E esse governo, se por um lado ele vai ser liberal e vai agradar a alguns grupos, como empresários, grandes capitalistas, com o desenvolvimento do capitalismo, ele, a partir de 1845, ele vai começar também a desagradar grupos ligados à burguesia liberal. Bom, o ano de 1845 e 1846 vai ser marcado na França por graves problemas sociais, por má colheitas e por problemas de carestia, ou seja, de falta de víveres para a população de forma geral. Isso tudo vai fazer com que, a partir de 1846, a burguesia liberal, alguns grupos já descontentes com o governo de Luís Filipe, se unam com o proletariado, com o nascente proletariado francês, né, os operários, e passem a fazer uma oposição radical ao governo de Luís Filipe, do rei Luís Filipe. Isso tudo vai aumentar ano após ano e vai eclodir no ano de 1848 com uma série de revoluções que vão se estender no território francês inteiro, inclusive para além do território francês. Esse ano de 1848, um ano muito marcado, vai ser conhecido como a Primavera dos Povos, porque vai ser uma onda revolucionária, vai varrer a Europa, exigindo melhores condições de vida para o operariado, melhores condições de trabalho para eles, e essa onda vai ter nascimento nesse evento na França e em Paris. Isso vai fazer com que o rei Luís Filipe fuja para a Inglaterra e seja feita uma Assembleia Constituinte na França, uma nova Assembleia, onde vai estabelecer uma nova Constituição e vai transformar a França numa nova república. É o início da Segunda República Francesa. E nessa república vai ser eleito, com mais de 73% de votação, Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, vai ser eleito presidente da República Francesa. Essa presidência dele, que ele vai exercer, ele vai ter muito apoio popular, muito apoio da burguesia liberal e muito apoio do proletariado, ao ponto dele, em 1851, dar um golpe de Estado e transformar a França novamente num império. E ele vai se coroar Napoleão III. Esse golpe foi retratado no livro de Karl Marx e Friedrich Engels, 18 do Brumário, que é o golpe que vai acontecer no 18 do Brumário. E vai ter início também o Segundo Império Francês, que vai durar até 1870. O objetivo dele era expandir a França, era fortalecer a França como uma potência europeia e também expandir a França em áreas coloniais fora da Europa. Esse reinado dele vai durar até a Guerra Franco-Prussiana, de 1870, onde a França novamente vai ser declarada uma república. Agora é interessante a gente perceber o ano de 1848, esse ano chamado de Primavera dos Povos, como o grande ano de expansão das ideias revolucionárias que vão nascer na França, que vão depor a antiga Casa Real Francesa, que vão instaurar a Segunda República Francesa, essas ideias de liberdade, igualdade, de melhores condições de vida, de melhores condições de trabalho, e isso vai se expandir para vários países do Ocidente, para a França, para os territórios que depois vão fazer parte da Alemanha, vai se expandir para os territórios que depois vão fazer parte da Itália, vai se expandir para a Áustria, para a Bélgica, para os Países Baixos de forma geral, para a Dinamarca, para a Hungria, e em várias regiões da Europa Central, desse mapa europeu, essas revoluções, pequenas rebeliões, convulsões sociais vão surgir
na tentativa também de estabelecer melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, e de entender um pouco mais o surgimento da pobreza. Ou seja, a ideia era que o governo, a partir de então, ele teria que dar conta também dessa pobreza que vai surgir por causa desse desenvolvimento do capitalismo industrial que vinha ocorrendo desde o final do século XVIII até meados do século XIX, e agora o governo teria que se intervir para tentar controlar essa pobreza advinda desse capitalismo. Não é à toa que vai ser nesse momento que vai surgir as doutrinas como socialismo, como anarquismo, que vão tentar entender e tentar dar soluções para essa questão das classes operárias e da pobreza que rondava essas classes operárias. Por mais que eles trabalhassem e não deixassem de trabalhar, eles continuavam tendo uma vida ruim, uma condição de vida muito ruim. Então isso começa a ser um objeto de questionamento e de preocupação por parte dos governos. Um outro desdobramento também dessa primavera dos povos, desses movimentos revolucionários, vai ser depois, na década de 1870, a unificação alemã, a formação da Alemanha, e na década de 1860, a unificação italiana, que vai ser a formação da Itália. Mas isso a gente fica para os próximos vídeos aí. Um abraço e fiquem bem.